Oi, pessoal. Cheguei a compartilhar mais um devocional com vocês. Faz tempo que eu não compartilho. Na verdade, acho que faz aí uns 5 meses que eu não apareço aqui. Gravei, sei lá, uns 3, 4 vídeos e não apareci mais. Às vezes é uma luta interna sobre falar de Jesus, compartilhar de Jesus, e a gente nunca tá pronto, a gente nunca tá preparado para isso, a gente nunca, sei lá, muitas vezes não me acho capaz para isso, sabe? Tenho tanto a crescer e a melhorar, e às vezes a gente quer estar perfeito para estar aqui compartilhando de alguém que é perfeito, né? Mas só ele é. E enquanto ele vai nos moldando, nos transformando, a gente vai compartilhando dele também, né? Nossas experiências podem ajudar outras pessoas, assim como nós também já fomos abençoados por ouvir experiências de outras pessoas na nossa vida. Então, eu vim aqui compartilhar um devocional simples, rápido, e deixar o Espírito Santo falar o que ele quiser falar aqui com vocês. Bem rápido, bem tranquilo, bem como tem que ser, sabe? Às vezes a gente quer treinar, quer pensar em palavras, quer... Mas o Espírito Santo quer pessoas disponíveis, e não só disponíveis, mas dispostas. Essa é a palavra, dispostas. Então, hoje é dia 12 de junho, dia dos namorados, e eu vim aqui compartilhar uma palavra com vocês. Um bom dia para começar, né? Ou para recomeçar. E eu tô usando esse livro aqui, para fazer meu devocional esse ano. Deus fala com você. E hoje, dia 12 de junho, eu vou compartilhar. E ela fala sobre riquezas. Só que não é o tipo de riquezas que a gente está acostumado. Não é sobre dinheiro. Então, eu vou ler com vocês hoje. Eu já li, tá? Já li, o Senhor já falou muito ao meu coração, e eu tava aqui relutando em compartilhar. Mas não é só sobre o que a gente quer ou sobre o que a gente se acha capaz de fazer, né? Vamos lá. Começa assim, ó. Você sabia que existem muitas riquezas e tesouros em nome de Jesus Cristo? Tem. O Filho do Deus vivo. É lamentável que essas riquezas disponíveis e de fácil acesso não sejam desfrutadas, pois somente uma pequena parcela da população deste mundo é que desfruta dessas maravilhosas riquezas. Deus colocou em Jesus Cristo tudo o que nós necessitamos. Ele é o rio que flui tudo aquilo que precisamos. Não há neste mundo algo que uma pessoa necessite e que Jesus Cristo não tenha para lhe dar. Não tem, ele é a fonte, né? Ele é a fonte. Tudo que precisamos, tudo que necessitamos está nele. Há muito tempo, quando Deus enviou Moisés para libertar o povo israelita do Egito, Moisés disse a Deus: "E se eles me perguntarem quem me enviou, o que eu respondo?" E Deus disse a Moisés: "Eu sou o que sou. Diga que o eu sou te enviou." Deus, o eu sou, significa que Deus é o Deus do presente, do passado e da eternidade. Tudo o que você necessita, tudo, não há nada impossível para Deus, diz na sua palavra. Então, tudo é tudo. Tudo o que você necessita, Deus tem para lhe dar. Deus, o eu sou, se revelou ao mundo na pessoa do Filho Jesus Cristo. Nessa pessoa, o ser humano pode receber a salvação do espírito e da alma, a cura física, a cura das feridas emocionais, o perdão, a justificação, os dons do espírito, os dons ministeriais, a paz, a humildade, a mansidão, o domínio próprio. Enfim,
Tudo o que necessitamos para vencer este mundo, Deus tem para nos dar. E essas são as riquezas do Senhor. Essas são as riquezas que estão disponíveis para a gente acessar. Sabe o que é ter acesso a Deus por meio do seu Filho? E ter acesso, por exemplo, à paz em dias em que tudo está um caos e parece que a gente vai surtar. E a gente se ajoelhar aos pés do Senhor e dizer: Senhor, eu não consigo sozinha dar conta do caos que se instaurou aqui neste momento. E, e Ele te dá o acesso à paz que só Ele pode te dar. Então é esse tipo de riqueza, não é riqueza material, é riqueza de acessos ao céu, ao infinito do Deus vivo a quem a gente serve. No Velho Testamento, em Oséias 4:6, Deus diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Hoje existem muitos homens cultos, cheios de conhecimento e que estão com suas vidas destruídas. Também há muitos que vivem uma vida fútil e vazia, mesmo com conhecimento. É por isso que o conhecimento que falta ao homem, como consta no versículo acima, não é o conhecimento humano, não é o conhecimento circular, humanista, e sim o conhecimento da única verdade, das leis espirituais, contidas nas Escrituras Sagradas, na Palavra de Deus que sustenta todas as criações no universo. Não é o conhecimento humano, não é o conhecimento da terra, mas é o conhecimento do mundo espiritual, é o conhecimento da eternidade, é o conhecimento que vem diretamente do céu. Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Os seres humanos estão sucumbindo, abafados e sufocados porque vivem sendo guiados por princípios humanistas que se contrapõem quase por completo à lei divina. E a gente está vivendo uma geração, um tempo em que as leis humanas estão tão avessas que quase realmente que por completo estão contra as leis divinas. Porque hoje a verdade, a mentira virou verdade. O ruim virou bom. Então, assim, nós estamos numa geração em que realmente não estamos mais vivendo princípios e isso está afetando diretamente as nossas vidas, diretamente os nossos comportamentos, diretamente os nossos sentimentos. Nós sofremos de um mal chamado ignorância espiritual. E quando a gente não tem conhecimento espiritual de tudo aquilo que a gente tem acesso, a gente nunca vai acessar. E vai continuar sofrendo, e vai continuar penando nessa terra. Precisamos urgentemente procurar a verdade divina na palavra de Deus e desvendar as riquezas celestiais. Por isso que a palavra é vida. A palavra é vida porque ela nos cura, ela nos direciona, ela nos dá a sabedoria que necessitamos. Não é uma sabedoria que a gente possa encontrar em qualquer outro lugar. É somente em Cristo, é somente na palavra. Por isso que às vezes é tão difícil a gente parar e ler a palavra de Deus. É tão difícil a gente procurar momentos em que a gente sente e realmente deguste de tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar através da sua palavra. Então, precisamos urgentemente procurar a verdade divina na palavra de Deus e desvendar as riquezas celestiais. E por meio da palavra, a gente vai ter acesso a tudo isso que o Senhor tem disponível para nós e que nós não acessamos, nós não temos, nós não alcançamos, porque não a conhecemos, não sabemos que temos esse acesso. E tá lá. Jesus já nos deu o acesso. Jesus já fez aquilo que nós não poderíamos fazer. Nós não temos sabedoria suficiente, nós não tínhamos condições suficientes para alcançar. Jesus veio, se entregou por nós como o Cordeiro perfeito
E através do seu sacrifício, do seu sangue, fomos lavados. E por meio disso, agora, hoje, todos aqueles que creem em Jesus, que creem no seu sacrifício, que creem em quem ele diz que é, temos acesso a tudo isso que ele veio nos entregar. Nós temos acesso ao céu, nós temos acesso ao Pai. Então, que hoje a gente venha nos desprender da sabedoria humana para buscar uma sabedoria que somente o Espírito Santo tem, que somente o céu tem para nos dar. E o Senhor vem falando muito ao meu coração sobre isso, sabe? Que às vezes a gente não acessa o que Deus tem para nos dar, porque a gente vive aquilo que foi ensinado para nós somente, sabe? Com a sabedoria humana. A palavra do Senhor diz para nós, para quando a gente orar, a gente entrar no nosso quarto e em secreto buscar ao Pai. E por que, né? Eu tava pensando, por que em secreto, sabe? E o Senhor trouxe muito ao meu coração que na sociedade em que a gente vive, há muitos protocolos a ser seguidos, né? A gente precisa seguir um certo protocolo para que a gente seja visto como uma pessoa normal, né? Não dá para sair surtando por aí, não dá para sair extravasando seus sentimentos, não dá para sair por aí gritando, não dá para sair chorando, não dá para fazer muitas coisas aí, porque nós temos protocolos na sociedade para que as pessoas nos vejam como normais. E ok, a gente precisa desses protocolos para que a gente também não venha surtar e fazer coisas que não deveríamos fazer em meio a outras pessoas também, né? Mas isso pode e provavelmente está afetando também o nosso relacionamento com Deus. Porque mesmo que eu esteja no meu quarto, esses protocolos ainda me afetam. Porque aí, assim como no meio da rua eu não consigo ser eu mesma, porque eu tenho um protocolo a ser seguido, eu não posso dizer tudo que eu penso, tudo que eu quero, da forma que eu quero. Por quê? Porque senão vão dizer que eu sou louca, né? Eu não sou normal. E então a gente começa a agir de forma em que a gente possa ser aceita como normais no meio da sociedade. Só que isso não pode nos afetar quando a gente vai entrar num relacionamento com Deus, porque Deus quer que a gente seja verdadeiros diante dele. E que a gente não reprima nada que a gente carrega. Por quê? Porque Deus conhece a gente mais do que a nós mesmos. Ele nos criou, ele sabe os nossos pecados, ele sabe o que nos afeta, ele sabe o que nos entristece, ele sabe o que nos alegra. Então não adianta a gente tentar esconder ou maquiar diante dele, porque ele sabe todas as coisas. Então ele vem falando muito, muito sobre isso comigo, que às vezes a gente não acessa o que ele tem para nos dar, porque a gente lida com ele como se a gente estivesse lidando com pessoas, né? Eu sou uma pessoa muito reservada, eu não saio, tipo assim, eu não conto praticamente para quase ninguém sobre a minha vida, sobre meus sentimentos, sobre o que eu passo, eu deixo de passar, eu sempre é uma coisa errada, né? Eu tenho líderes espirituais porque eu faço parte de células e eu venho tratando isso em mim que eu preciso compartilhar com as pessoas certas, claro, né? Sobre os meus sentimentos, porque a gente se lapida, a gente se ajuda, a gente precisa também viver em comunidade. Não fomos feitos para viver sozinhos. Mas ao mesmo tempo, isso também me afeta uma entrega com o Senhor, né? E Deus não quer isso, o Senhor quer que diante dele, a gente seja 100% nós. Que a gente possa berrar, que a gente possa gritar, que a gente coloque de verdade diante dele o que a gente tem sentido, o que a gente está passando. Então, sabe, foi isso que o Senhor me trouxe hoje. O Senhor tem tantas coisas para nos dar, que já temos o acesso. O acesso já foi dado e a gente não acessa porque às vezes a gente está vivendo em protocolos diante do Senhor, sabe?
E, e não estou dizendo que a gente não vá viver protocolos ou que a gente esteja vivendo uma mentira diante da sociedade, não é isso. A gente precisa, sim, de moderação, de saber com quem que a gente compartilha coisas, de não sair compartilhando tudo, ter noção das coisas, tá? Mas diante de Deus, isso precisa ficar de lado. Diante de Deus, a gente precisa ser realmente quem somos e falar o que realmente pensamos e extravasar, sabe? Recentemente eu tive uma experiência com o Senhor, eu vou trazer aqui. Não vou entrar muito em detalhes, mas eu vou trazer aqui porque talvez possa ajudar alguém. E também, quem sabe vocês consigam entender melhor o que eu estou tentando dizer. Faz uma semana atrás, eu passei por uma situação em que eu e meu esposo, nós estávamos esperando chegar algo a nós, mas que não dependia de nós, dependia de uma terceira pessoa. Nós dependia dessa pessoa para que isso chegasse até nós e nós precisávamos muito disso, muito, 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 muito. E aí eu passei a semana inteira orando sobre que o Senhor tocasse o coração dessa pessoa, que a gente realmente estava precisando, que a pessoa já estava com aquilo na mão, né? E que a gente precisava, que ela precisava liberar para que a gente pegasse e tudo mais. E orando sobre isso e sobre isso. Só que chegou um dia, num determinado dia, que tipo assim, era o último dia. Porque se aquilo não chegasse naquele dia nas nossas mãos, a gente não teria condições de fazer outras coisas que a gente estava prestes a fazer. Mas só faltava isso chegar. Então, assim, era a data limite, tinha que chegar naquele dia, era quarta-feira. Tinha que chegar porque na quinta-feira a gente precisava daquilo para dar seguimento em outras coisas. Então era o prazo limite, eu chegava, porque eu já tava cansada de orar. Eu disse, Senhor, tem que ser hoje, sabe? E nesse dia eu meio que, tipo assim, fui totalmente sincera com Deus. Eu não sou uma pessoa de afrontar ninguém, eu não sou uma pessoa de cobrar ninguém, eu odeio ter que cobrar pessoas. Porque eu não gosto que as pessoas me cobrem. Se eu sei que tem uma coisa para fazer, eu vou lá e faço antes de alguém me pedir, entendeu? Então, isso também afeta. A gente precisa entender que o jeito como a gente afeta o nosso relacionamento com Deus. Então, por não cobrar, não gostar de cobrar de pessoas, eu também não gosto de pedir para Deus coisas. Só que a própria palavra de Deus diz, né? Pedir, pedir e vos darei, né? Então, acredito que também foi uma forma do Senhor me ensinar que Ele está disponível, Ele está nos ouvindo. Ele sabe das nossas necessidades. Muitas vezes não recebemos porque não pedimos. E naquele dia, no momento de desespero, eu fiz algo que eu não costumo fazer. Eu falei para o Senhor, quer saber, Senhor? Provar e ver de que eu falei bem assim, provar e ver de que o Senhor é bom. Então eu quero provar que o Senhor é bom. E eu preciso que venha hoje isso, porque hoje é o último dia, o último prazo. Não pode ser amanhã, tem que ser hoje. E eu quero ver e quero provar da tua bondade. Diz a tua palavra que o Senhor é bom em todo tempo. Provar e ver de que o Senhor é bom. E eu quero provar da tua bondade hoje. Só que assim, eu já tava no meu limite, sabe? E eu pensei, vou jejuar hoje. Vou jejuar e eu quero ver a tua bondade. E foi uma oração, assim, vou dizer, eu acho que mais sincera daquilo que eu tava sentindo naquele momento e que eu extravasei. Falei pro Senhor, é isso que eu tô sentindo. E o Senhor, por incrível que pareça, Ele provou a sua bondade, porque eu fiz essa oração, sei lá, era umas 8 e pouca da manhã. Meu esposo saiu pra trabalhar, eu fiquei em casa. Eu tô num momento assim, ó, Deus tá movendo tudo, me tirou do trabalho. E eu fui vendo uma estação em casa que eu nunca me imaginei não estar trabalhando na minha vida. Mas enfim. E eu disse assim, Senhor, não depende de mim, não depende do meu esposo. Depende de uma pessoa que eu não tenho
nenhum controle. Ah, e é isso, eu fiz essa oração afrontosa com o Senhor. Fui afrontosa e geralmente a gente não é assim em sociedade, né? Se você tem um pouco de equilíbrio dentro de você, você não é assim com as pessoas. Então, e por incrível que pareça, era 10 e pouca da manhã, meu esposo mandou uma mensagem. Ele me mandou a foto daquilo que a gente estava esperando na mão dele. E eu disse, e eu estava no meu momento de devocional quando ele me mandou a foto. E eu, meu Deus do céu, o que aconteceu? O que aconteceu? Porque quando a gente acha que a gente é afrontoso com Deus e que a gente desrespeita Deus, ou que, sei lá, a gente não vive o protocolo que a gente tem que a gente precisa ter diante de Deus, aí sim que ele não vai nos ouvir, né? Mas é bem pelo contrário, ele quer que a gente seja é, verdadeiros diante dele, para que a gente acesse de verdade aquilo que ele tem, né? As riquezas que ele tem para nós. Então, Deus me mostrou que eu preciso ser verdadeira diante dele, sabe? Não usar palavras perfeitas ou usar termos que eu usaria com outras pessoas. Não, diante dele eu preciso ser totalmente transparente, ser totalmente eu, mostrar para ele o que eu realmente estou sentindo no meu coração, mesmo que seja um sentimento que decepcione Deus, é o que eu estou sentindo. Então eu preciso expor diante dele para que eu possa ser curada, sabe? Então, por mais que a forma com que eu falei com ele foi afrontosa, eu fui verdadeira. E eu disse assim, Senhor, então me mostra que o Senhor é Deus. Me mostra a tua bondade. E o mais incrível é que o Senhor tem me testado, sabe? Testado a minha fé e tem me mostrado como a minha fé é pequena. Então, tudo que ele faz não é para o nosso mal. Ele não me deu no último dia, no último momento, porque ele é mau e ele me deixou esperar. Não, ele é tão bom, tão bom. Ele disse assim, filha, a tua fé está sendo pequena. Você não está confiando em mim verdadeiramente. E nos últimos tempos pra cá, ele sabe quando as coisas acontecem sempre no último momento, no último minuto, sempre nos últimos minutinhos do segundo tempo. E tem sido assim nos últimos tempos com Deus, sabe? Parece que ele deixa chegar no limite para dar uma resposta, dar uma direção ou dar ou para nos prover em alguma coisa que necessitamos. E o Senhor tem falado muito ao meu coração, sabe? Seja verdadeira quando estiver no secreto comigo, porque não vai ter ninguém para te julgar, não vai ter ninguém ali para te apontar. E eu acho que, sabe, é isso. Foi por isso que o Senhor diz assim, quando for falar com ele, fale sozinha, fale em secreto, porque não vai ter ninguém para te apontar, justificar ou te cobrar porque tu falou assim, porque tu falou assado, porque que tu gritou, porque que tu só chorou. Não tem, sabe? Não tem. Então Deus saberia que a gente estaria numa sociedade em que a gente teria que seguir protocolos e ele não quer protocolos diante dele. E, e que a gente não venha nos preocupar, que a gente venha confiar nele. E mesmo que seja um pecado, eu me peguei tendo inveja de momentos de outras pessoas e diz assim, Senhor, tira esse sentimento de mim, porque o que é meu, o que é da pessoa, eu não sei o que a pessoa tá vivendo, eu não sei por que ela tá passando por isso neste momento, eu não sei o que ela enfrentou para chegar até este momento da vida dela. Então tira esse sentimento de mim e realmente não ter vergonha diante do Senhor, sabe? Porque não tem protocolos para seguir diante dele, na frente dele. Então o Senhor diz, né, lá em Mateus 6 diz assim, mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em secreto, porque o seu pai que vem em secreto recompensará.
E o secreto ali, eu acredito que seja para que a gente possa ser verdadeiramente verdadeiros diante dele, redundantemente, né? Mas sendo redundante, mas é para reforçar, ser totalmente transparente, porque não vai ter ninguém ali para nos julgar, mesmo que a gente esteja expondo um pecado diante do Pai. Então é isso, que a gente possa ser verdadeiros diante do Pai, que a gente possa nos entregar, colocar nossos sentimentos, nosso coração, nossos pensamentos, nossas atitudes, independente de quais sejam, diante do Pai em secreto, para que a gente venha de fato conhecer a palavra dele, buscá-lo mais e acessar todas essas riquezas que ele tem para nos dar. E a riqueza que ele me deu naquele dia foi a certeza de que ele me ouve, de que ele sabe o tempo e o momento certo para as coisas acontecerem, e me ensinou que eu preciso confiar nele de todo o meu coração. Então é isso. Eu espero que Deus tenha falado no coração de vocês, assim como falou o meu, que cada vez mais buscamos ler e entender a sua palavra, porque é ali que tem o acesso. É ali, na presença dele, que podemos todas as coisas. Beijo. Fiquem com Deus.